Bom dia, gente. Então, acredito que vocês lembram de mim. Eu sou José Leandro, sou estagiário da FACHUSC, quanto ao curso de Ciências Biológicas. Eu estou aqui hoje na disciplina de Biologia, junto com o professor Geraldo Martins, para dar uma aula a vocês sobre protozoários. Então, hoje a gente vai explorar desde as características gerais desse grupo até as protozoonoses, que são doenças causadas por protozoários. Então, esperando que todo mundo esteja bem, a gente vai começar essa aula de hoje estudando as características gerais. As características gerais dos protozoários, que são, no caso, eles são seres eucariontos, ou seja, seres que possuem organelas membranosas, seres que possuem a carioteca. Eles são seres heterótrofos, ou seja, seres que não fazem fotossíntese, eles extraem a energia, extraem os compostos carbonos através da fagia de outros seres, de compostos de outros seres. São seres unicelulares, ou seja, que, diferente das algas, por exemplo, que são unicelulares ou multicelulares, a organização deles é só uma célula, é unicelular. A organização celular deles é bem desenvolvida, né? E eles possuem DNA e RNA, isso a gente vai ver nessa imagem. A nutrição deles, né, são seres heterótrofos, eles se alimentam principalmente pela fagocitose, né, e possuem diversas formas de vida. Você vai encontrar eles em ambientes marinhos, de água doce, em ambientes terrestres também, ambientes muito lodosos. Então, são seres que têm uma relação mais íntima com a água. No caso dessas mais dois, vocês vão ver a organização celular deles que é bem desenvolvida. E a gente vai analisar pontos deles muito específicos. Tem alguns grupos que você vai ver, por exemplo, o citostoma, né, que é essa região aí onde vocês estão vendo o nome, citofaringe. Então, o citostoma é uma região especializada em fagocitose. Então, como essas células elas se alimentam? Ela engloba. Então, vem um pedaço de alimento que ele entende como uma forma que ele vai extrair compostos carbônicos ali, então ele engloba, né? Ele simplesmente engloba por essa região que seria o citostoma. Então, a digestão dele é intracelular, ele digere isso que ele englobou e elimina os restos dessa digestão através do citoprócto, que é outra região especializada aí em excretar os restos da digestão intracelular. Alguns deles são hipertônicos, ou seja, em ambientes aquáticos, há uma grande entrada de água na célula desse ser. Mas como a gente já ouviu falar de osmose, e lembra muito bem, quando há o caso de células hipertônicas, elas enchem de água até explodir. Isso não acontece nos protozoários? Não. Por quê? Porque eles possuem uma estrutura especializada que fica bombeando a água para fora dessa célula. Então, por exemplo, é como se fosse um barquinho furado, está entrando água ali, mas tem alguém com balde que está tirando essa água e jogando para fora. Então, é basicamente isso que acontece. Perdões, eu vou colocar o carregador do notebook. Está descarregando. Então, é basicamente isso, as características gerais. A gente vai ver as estruturas de locomoção, né? A gente tem um caso dos risópodes, que a gente vai ver lá na frente, esses protozoários flagelados e ciliados. Então, flagelados e ciliados são seres que, como vocês vão ver, se locomovem através de flagelos e cílios. Risópodes são seres que se locomovem por pseudópodes. Os protozoários são seres que são, em sua maioria, césseos. Então, como seriam esses flagelos? Então, aqui a célula e o flagelo que lembra o espermatozoide, né? Então, ele tem aquela caudinha que balança e faz ele se locomover. Temos os cílios, né? Seria análogo ao nosso cílio. Então, vocês vão ver na borda dessa célula que lembra uma rosa, então, na bordinha tem os cílios. Esses cílios ele utiliza para se locomover. Temos também os pseudópodes, que são essas bordazinhas aí, ó. Vocês vão ver elas meio irregulares. Então, eles são pseudópodes, são pseudo, falso, podes, pés, ou seja, são falsos pés, que são característica do grupo das amebas. Diversidade. A diversidade dos protozoários é grande, é muito grande a diversidade deles, e a gente vai ver dividido principalmente em 6 filos. Então,
Os risópodes, como a gente viu lá atrás, no caso da ameba. A locomoção deles é através de quê? De pseudópodes, é a característica principal desse grupo. Os actinopódeos, né? A característica principal deles é o corpo afilado. Então, eles possuem pseudópodes também, mas a característica principal do grupo é corpo afilado. Temos também as foraminífera, que a característica principal deles é que eles possuem carapaça. Vocês vão ver nessa imagem que ele tem uma estrutura bem peculiar e diferente dos outros grupos. Temos também o grupo apicomplexa, né, que é o grupo dos esporozoários, ou seja, são seres sésseis vocês vão ver que eles são bem mais simples em relação aos outros. Não possuem flagelo, não possuem cílios, não possuem pseudópodes. São seres sem essa estrutura de locomoção. Temos também os zoomastigópora, né, que a característica principal deles é que eles têm esse flagelo, essa caudazinha que se movimenta e faz com que a célula se desloque. Temos também o grupo de cilióforas, né, que possuem a característica principal, os cílios, que são aquelas bordazinhas da célula, lembra do nosso cílio, que serve para a locomoção. Temos as formas de reprodução. As formas de reprodução é por divisão binária, né? E seria como a gente via no caso das bactérias e também das algas, que ela começa a duplicar as estruturas internas. E aí chega um momento que há um ponto de fissão, né, de fissão, que ela começa a se dividir ali e ela se divide em duas. Então, uma célula, através desse processo de divisão assexuada, ela origina duas. Temos também o caso de divisão múltipla, né, que acontece em risópodes e apicomplexos, que é o núcleo começa a se dividir através de mitose e se divide muitas vezes e forma várias células, vários outros indivíduos, outros protozoários. A importância, né? A importância dos protozoários. Então, a importância. Temos os protozoários de vida livre, né? São protozoários que habitam ambientes aquáticos, geralmente na lâmina d'água. Então, eles são muito importantes na decomposição de matéria orgânica, né? Os lodos ativados, que a gente vai ver, por exemplo, no tratamento de esgoto, né? Eles também alguns deles são bacteriófagos, ou seja, se alimentam de bactérias. Então, isso é muito importante até para a medicina, né? Eles também são utilizados para a produção de fertilizantes, né? Alguns deles são simbiontes, né? Como no caso da celulase, né? No caso bem específico, que é o dos ruminantes. Então, os ruminantes, eles têm um processo de digestão de celulose. Nós, seres humanos, a gente não digere celulose. No caso dos ruminantes, eles conseguem quebrar essa molécula esse polissacarídeo de celulose através desses protozoários, né? E os cupins também têm essa questão no interior dos seus estômagos, há esses protozoários que quebram esse polissacarídeo. Temos o caso também dos dinoflagelados, né, que é a questão das zooxantelas, a associação com corais, parasitas, né? Tem alguns deles que são parasitas, que a gente vai ver agora na frente, que causam essas doenças aos seres humanos. Então, aí a gente tem um resumo das principais doenças causadas por protozoários. A gente vai ver a disenteria amebiana, ou no caso, amebias, né? Ela ocorre por contaminação através de alimentos contaminados com cistos, e temos aí como medida profilática, educação sanitária, evitar ingerir cistos, lavar bem os alimentos. Então, você está lavando bem, por exemplo, verduras e legumes, porque a contaminação pode ocorrer de muitas formas. Então, a melhor forma da gente prevenir sempre vai ser higiene, e higiene de forma correta. Então, por exemplo, um caso bem comum na nossa realidade é que já se sabe que a água sanitária, por exemplo, ela ajuda a limpar superfícies, remover ali o coronavírus, por exemplo. Então, tem-se as medidas adequadas, que, se não me engano, é 1 colher de água sanitária para 1 litro de água. Então, pessoas pensam, vamos colocar
100 ml ali. E quanto mais se coloca, acaba tendo efeito contrário, acaba não matando o vírus. Por quê? Porque precisa-se de uma concentração adequada para que consiga eliminar aquele vírus com eficiência. Então, da mesma forma, a higienização de alimentos tem a concentração correta e a gente tem que seguir a risca. Temos também o caso da doença de Chagas, né, que é ocasionada, o vetor da doença é o barbeiro, que é um inseto. A contaminação através de fezes do barbeiro, então o barbeiro vem ali, ele suga o sangue da pessoa, ele provoca uma pequena ferinha ali e ele defeca ali perto. Então aquelas fezes vão trazer o protozoário que vai entrar na nossa corrente sanguínea e assim vai ocasionar a doença de Chagas. As medidas profiláticas, melhoria de adaptações rurais, combate ao barbeiro, controle de doadores de sangue e controle de transmissão congênita. Temos também o caso da leishmaniose, né, que seria popularmente conhecida como calazar. Então, o vetor da doença é o mosquito, né, que é o mosquito, acho que mosquito palha. A contaminação é através da picada do mosquito. Então, a gente, com medida profilática, isso a gente pode combater o vetor através de repelentes, mosquiteiros e etc. Temos também a doença causada por protozoários, que eu acho que é muito comum também, que é a giardias. Muita gente já ouviu falar, com certeza. Que ocorre através de alimentos contaminados, né? Medidas profiláticas. Volta aí também a higiene, né? Higiene pessoal e sanitária, proteção de alimentos e tratamento de água. Então, outra doença também, malária, vetor da doença, o mosquito, né? Que é a contaminação através da picada desse mosquito. E como medida profilática, a gente tem combate ao vetor por quimioprofilaxia e vacina em teste. Então, a gente vai ver que, como combater a maioria dessas doenças, vai ter a educação sanitária. A gente tem que aprender melhor a se higienizar, né? E essa higiene, além da nossa higiene pessoal, higiene coletiva, a gente, por exemplo, tem um ambiente adequado. Então, tem pessoas que juntam aqueles entulhos no muro. Já vai ser um ambiente propício ao barbeiro, né? Que é o inseto, que é vetor de uma doença, né? Através do protozoário. Então, a gente pode combater a maioria desses problemas com higiene pessoal, com limpeza do nosso ambiente. A gente tem que ter uma educação sanitária adequada. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Eu espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, entrar em contato comigo. Então, um bom dia a todos. Fiquem bem.